Bom dia, muita paz a todos nós. Que Maria Santíssima, a Mãe de Jesus e a nossa Mãe, nos abençoe, nos envolva nesse aconchego materno. Que o Espírito, quando está nessa fase, desempenhando a tarefa de ser mãe, ser mulher, traz umas sensibilidades que são utilizadas. E utilizadas com muito carinho, porque é uma missão divina. E essa missão, todos nós um dia passamos ou passaremos, porque a doutrina dos Espíritos nos diz que o Espírito transita e passa pelas situações que lhe são necessárias. E o Criador e mantenedor da vida, que é o nosso Pai, como Jesus nos apresenta, permite que nós possamos desenvolver todas as potencialidades divinas que estão em nossa consciência. Nos parece, vocês há de concordar comigo, que quando o Espírito se encontra na tarefa de estar como mulher em qualquer parte desse planeta, se disponibiliza a perceber a grandeza do Criador no seu próprio íntimo. Quando abraça a tarefa, ou seja, mãe biológica ou não, a tarefa é a mesma que aqueles que não geraram, mas acolhem. Como mãe, como tutora, como orientadora, como amiga. Por isso que todos nós que estamos aqui precisamos e passamos por uma mãe, que pode estar ainda encarnada ou no plano dos desencarnados, mas continua existindo. Ainda hoje pela manhã, nas minhas preces, eu agradecia, dizendo assim: agradeço a todos os espíritos que se colocaram para me trazer nas encarnações que eu já vivenciei. Que para isso é necessário que dois espíritos, se unam, um na posição do masculino e outro na posição do feminino. Água. Obrigado, Andréa. Obrigado pela música, muito linda. Esse lado seu eu não conhecia, viu? Dá para cantar. Então, a gente está sempre agradecendo. E um momento como esse, nós trouxemos aqui umas reflexões que vamos fazer nesta manhã, como a mulher e as primeiras noções de vida. Independente da posição, da situação em que se encontre, o espírito, na posição do feminino, se coloca com essa tarefa de trazer noções de vida para cada um de nós que aqui nos encontramos. Quando falamos de mãe, lembramos de Maria, que hoje está sendo lembrada por aqueles que são cristãos como a mãe de Jesus. E naturalmente se transformou também em nossa mãe. Lembram do episódio da cruz, da crucificação? Quando todos se afastaram diante da cruz, onde o corpo se encontrava, Maria e João. E ela olhava para ele: meu filho, o que fizeram contigo? E ele diz: mulher, eis aí teu filho. Filho, apontou para João, eis aí tua mãe. Eu estou retornando à casa do Pai. E a partir dali ficou consagrado que Maria ia conviver com o João. Dali para frente, aquele apóstolo que seguiu com ele. E naturalmente acolheu a todos os outros que a procuravam, quando o corpo tomba e ele retorna. E Maria vai morar com João num casebre, nos conta hoje Amélia Rodrigues, que Maria ficava sentada à porta daquele casebre simples, e as criaturas mais simples que se sensibilizaram com a presença dele, iam em caravana. Para quê? Para dizer: fala-nos, senhora, sobre ele. Porque só ela poderia falar, Porque gerou, sentiu e trouxe esse espírito de luz para nos iluminar, para nos orientar. E ela falava dele desde criança.
Até que um dos carcomidos pela lepra na época chegou a casa, ficou à distância, e ela disse, não, meu filho, aproxima-se para ouvir falar sobre ele. E ela falou sobre ele. E quando ele saiu, ele disse, obrigado, Maria Santíssima. E é daí que vem esse nome, essa santidade desse ser evoluído que representa todas as mulheres que se encontram no planeta Terra. Que Maria Santíssima fortaleça a missão de ser mulher nos países ainda endurecidos por uma série de preconceitos. E ser mãe, porque quem se torna mãe está colaborando com Deus na grande obra. E aqui trazemos, para continuar essa conversa, o Livro dos Espíritos sobre a lei de reprodução, onde ele nos diz é uma lei natural, essencial para a continuidade do mundo corporal e a evolução dos espíritos. Nós vivemos submetidos sobre leis. E lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, Allan Kardec, juntamente com a equipe, dividiu a lei que é única, natural, em partes, pedagogicamente. Para quê? Para que nós possamos entender melhor. Lei de adoração, lei do trabalho, lei do progresso, lei de conservação, lei de destruição, lei de procriação, que é chamada de reprodução, e finaliza com a maior lei, que é justiça, amor e caridade. Nós estamos submetidos. E a lei de reprodução é natural para quê? Para que esse plano encarnado onde nós nos encontramos não desapareça. Por isso que ele diz aqui, é corporal, é continuidade, é necessário, porque garante o equilíbrio populacional, incentivando o progresso da humanidade. Se nós fôssemos criados para viver somente no plano espiritual, Deus não criaria os dois princípios, que é espiritual e material. Então, para quê? Para que o material ajude o espiritual e vice-versa. Esse corpo que utilizamos agora é uma das vestes que nós estamos utilizando, mais uma vez, nas vestes masculinas ou femininas, para que o espírito possa aprender o que a natureza nos oferece. Então, está nessa condição de reproduzir, valoriza afetos superiores em detrimento da mera sensualidade. Porque ser mãe é uma tarefa, é uma missão. Ser mulher já é uma tarefa. Pelas lutas, pelas conquistas, pelos valores que o Espírito coloca na prática para auxiliar que a humanidade possa evoluir cada vez mais. E nesse processo é que nós vamos aprendendo. Qual a finalidade? Essencial para a vida física e que nós possamos ter oportunidade de crescimento, de desenvolvimento e de aprendizado. E o equilíbrio, como se dá? Porque em determinado momento nós chegávamos a pensar onde vai caber tanta gente no planeta Terra, que já estamos chegando a quase 9 bilhões só de encarnados. E os Espíritos nos dizem que o número de desencarnados é 3 vezes mais, aguardando a oportunidade para reencarnar. Conversávamos aqui com o nosso irmão sobre essa questão dos renascimentos. Vai perguntar a alguém quem quer ter 2, quem quer ter 3 hoje, quem quer ter 4. Acabou, não foi? A oficina fechou. Chegou um, diz, não, só vou ter esse ou essa, porque eu preciso da educação, eu preciso. No tempo dos nossos avós e bisavós, eram bem diferentes, né? Eles levavam a sério o crescer e multiplicai-vos. E pensavam que era somente para reproduzir.
Então, isso tudo faz parte da seleção e da evolução que está se dando, para nós termos a ideia de quantos seres estão aguardando as reencarnações para voltar à Terra. Então, a população não vai se tornar excessiva, pois a natureza ajusta a natalidade às necessidades do planeta. Quantos estão desencarnando agora? Nós sabemos? Não. Quantos estão reencarnando agora, nascendo agora? Também não sabemos. Mas a lei divina sabe perfeitamente. E para isso é necessário que haja um berço de almas. Por isso que a família é um berço de almas, onde todas as almas estão com o travesseiro do esquecimento do passado. Falava isso no domingo passado. Por quê? Porque se faz necessário que nós esqueçamos, guardemos o passado para conseguir viver esse presente. Então, sem a reprodução, o mundo corporal não existiria. Mas existe, nós comprovamos, estamos aqui. Na certeza de que estamos vinculados sempre à esfera dos desencarnados. E eles nos alertam que tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Então, temos o direito de fazer o que quisermos da nossa vida, das nossas atividades, das nossas ações. Mas, se algumas forem para embaraçar o que é natural, nós naturalmente vamos responder. Vamos consertar aquele processo que não foi bem feito. Por isso que tudo segue seu curso da melhor forma possível. Ainda ontem uma colega passava uma mensagem para mim e me perguntava: Edivaldo, tudo bem? E ele dizia: sim, está tudo bem. Sempre está tudo bem. A gente é que não entende. Quando as coisas começam a tombear para lá e para cá, nossos olhos não veem bem naquela situação. E aí eu lembrava, respondia assim automaticamente: está tudo bem, colega, graças a Deus. Nós é que às vezes não compreendemos. Então, para que essa lei da reprodução se concretize, a maternidade é uma missão sublime e de alta responsabilidade, na qual a mulher atua como auxiliar direta de Deus na educação e na reencarnação de espíritos. Olha que maravilha! Já imaginou se todos e todas estivessem tomando contato dessa missão? É missão, é tarefa. Deus me escolheu, Deus me ofereceu espíritos que estão ligados a mim há muito tempo e que agora precisam recomeçar. E eu aceitei? Sim. Me deram o tema de uma palestra para a semana que diz assim: eu não pedi para nascer. Eu disse: por engano. Não pedimos não, nós rogamos, nós gritamos: eu quero, eu preciso, porque muitos já foram na minha frente. Até que um momento chega a nossa vez, para estar aqui, para resolver situações, para falar o que precisa ser falado, para dizer o que precisa ser dito e sentir o que precisa ser sentido. Acredito que ainda não estamos num patamar tão evoluído e sublimado, mas nós já sabemos o que podemos fazer de melhor para contribuir com esse núcleo familiar que está conosco agora, nesse momento. Então, a mulher tem uma missão: educação, reencarnar seres espirituais e oferecer para o mundo como filhos de Deus. Como dizia minha avó, a gente não pare filhos para nós, e sim para o mundo, que é por engano, pensando que eles vão ficar por perto e que nós vamos poder fazer acontecer. Como já dizia Khalil Gibran, o filho é como a flecha que a gente atira e vai cair em algum lugar. Quantos depois de algum momento dizem: olha, mamãe, papai, vou estudar, vou trabalhar e vou embora. Não vou ficar nem no país, eu vou para... E papai e mamãe às vezes ficam ressaltados. E aí eu vou junto. Não, não precisa. Porque cada um cria suas asas e vão embora. E é assim mesmo.
Porque ele diz que a mulher não é dona do filho, como o pai também não. E nós não somos donos de ninguém. Somos livres para voar, porque trazemos uma condição necessária que Deus nos dota. Então, além do laço biológico, representa a oportunidade de amor incondicional, abnegação, reconciliação, auxiliando na evolução moral de quem recebe aquele espírito e dele próprio. E as mulheres que já passaram pela maternidade sabem muito bem disso, através da sensibilidade, que quando um ser se forma no seu íntimo, o primeiro contato é perispiritual, que é o corpo sutil, a natureza, a percepção, a influenciação de uns para com os outros pelo pensamento. E quem gera mais de um, naturalmente vai reconhecendo, olha, essa gestação é diferente. Esse é mais tranquilo, né? Esse é mais suave, esse é mais exigente. Está tudo no mental, porque é uma ligação contínua. Por isso que é uma tarefa e é missão. E aquelas que ainda não passaram por isso nesta encarnação, talvez não precise passar agora, diz a doutrina. Mas com certeza todos nós já passamos. Por isso que ora precisamos ser pai, precisamos ser mãe, e encarnação momentânea, não desempenharemos a tarefa nem de um nem de outro. Aí seremos tios, que diz que quando Deus não dá filho, Nossa Senhora manda os sobrinhos e os sobrinhos netos, e haja. Para quê? Para a gente ajudar a educar. Educação é orientação moral, espiritual, não é dar bens materiais, mas conduzir para ser um cidadão de bem. Que mundo eu vou deixar para o meu filho, para o meu neto, para o meu bisneto? A pergunta agora é outra, né? Que neto, que filho, que bisneto eu vou deixar para o mundo quando eu partir? O melhor possível, para que ele ajude a construir uma sociedade nova, justa e amorosa, que é principalmente esse. Então é o que a doutrina vem fazer conosco, tirar o véu para percebermos mais além. A missão maternal. A mulher dá as primeiras noções de vida ao ser humano, destaca o papel fundamental da figura materna, ou cuidadora principal, no desenvolvimento inicial, agindo como a primeira educadora. Por quê? Desde o ventre já começa a educar. Desde o momento da concepção já começa a educar. Primeiras noções de vida ao ser humano. E destaca aí um papel fundamental, que é ser cuidadora principal. As áreas da saúde, as áreas da educação, né? E outras áreas aí. A maioria são espíritos que estão na conformação feminina. Por quê? Porque precisa lidar com outro ser que muitas vezes não gerou, mas tem amor para dar. As professoras que o digam, as enfermeiras que o digam, as cuidadoras que digam. Está cuidando de outro ser, desenvolvendo em si essa função do maternal. É espiritual. Por isso que existem as tendências, né? Desde pequeno o indivíduo já diz o que ele deseja. E continua nos falando que a missão e o compromisso. Receber um filho é uma tarefa planejada, onde a mãe se compromete a conduzir um espírito ao caminho do bem. Planejada, nós já ouvimos falar em planejamento reencarnatório, o qual todos nós que aqui estamos programados. Veja que é um planejamento. Não significa dizer que estamos determinados, porque muita situação nós não vamos cumprir. Mas esse planejamento se encontra em mãos abnegadas de seres amorosos que estão ligados a nós. Pode ter sido feito um planejamento conjunto, se nós já estávamos em condições de participar, como pode ter sido feito somente pelos orientadores e apresentado para nós. Nesta encarnação,
você vai voltar para os compromissos assumidos, juntamente com esses que aqui estão. Porque pode ser que alguns ainda estejam no plano dos desencarnados. Mas outros já estão aqui nos aguardando chegar. E nós chegamos. Alguns já foram, já nos antecederam, já retornaram. Outros estão chegando, a família está aumentando. E os laços se apertando, se depurando cada vez mais. Como diz o Evangelho, a reencarnação depura os laços entre os espíritos. Aquele que foi adversário ontem, que hoje é um filho que dá o maior trabalho, está recebendo o medicamento melhor que esse espírito mãe pode oferecer. Compreensão, amor, dedicação, orientação, o caminho seguro. E quando menos esperar, ele diz: obrigado, minha mãe, por ter me amparado, por ter me dotado do homem que sou hoje, ou da mulher que sou hoje, pelas suas orientações. Então, esse planejamento reencarnatório é quando Deus diz assim: aqui está o planejamento, você vai receber fulano, ciclano e beltrano para fazer agora o meu papel. Eduque, ensine, desperte, auxilie a ser um homem de bem. E aí, os espíritos que reencarnaram como mulher aceitaram e disseram: Senhor, seja feita segundo a tua vontade. E aí nós estamos aqui nesse processo. Espírito reencarnante, o filho não pertence à mãe, é um espírito imortal, frequentemente um conhecido do passado que busca progresso. Pode ser um espírito afim, um amigo de velhos tempos, como também pode não ser, nós sabemos disso. Pode ser um adversário do passado, que agora voltaram em laços tão estreitos para refazer o caminho do engano de épocas passadas. Mãe, eu vou chamá-la de mãe? Sim. Eu vou chamá-lo de meu filho? Sim. E conhecemos casos diversos que existem na própria literatura, daqueles que não conseguem ainda conviver juntos pelos laços da afetividade, já estão na consanguinidade, mas o espiritual ainda não desenvolveu. E aí Jesus, quando ele ia falar sobre a condição do espiritual e do carnal, que está diante dos discípulos, ele recebe um convite dizendo: lá fora estão sua mãe e seus irmãos, estão lhe aguardando, estão lhe chamando. E ele, olhando para os discípulos e para o povo que ali estava, ele diz: quem são meu pai, minha mãe, meu irmão, senão todo aquele que faz a vontade de meu pai? Quando ouviram, alguns se escandalizaram. Disseram: mas a mãe dele, Maria, está lá fora. Será que ele está abandonando a mãe? Ele estava nos preparando para que, quando o Consolador prometido chegasse, nós pudéssemos entender os laços de família espiritual e os laços da família corporal. O sangue não determina a afinidade. Quem determina a afinidade são as convivências. E esses planejamentos são feitos justamente com esse objetivo. Um não pertence ao outro, estamos juntos temporariamente. E o Evangelho, a doutrina dos Espíritos, vem nos auxiliar nessa convivência para que não deixemos o barco cair, porque senão estaremos adiando um compromisso que é da agora. Esse é o momento, essa é a hora, para que nós possamos fazer o melhor. E o Mestre de Nazaré, que é o nosso irmão maior, está nos acompanhando firmemente para que cumpramos essa tarefa, essa missão. E algumas mulheres que vão como abnegadas benfeitoras às casas de correções, às creches, aos locais onde existem crianças cujas mães já desencarnaram, e se doam e acolhem, e efetivamente estão evoluindo espiritualmente também. Amor e educação. A maternidade envolve renúncia,
compreensão e caridade, ensinando com exemplos e valores morais, não apenas palavras, mas exemplos. As mulheres que o digam. Renúncia por um filho, por uma filha, por alguém muito querido, que não é do laço de sangue, mas cria desde pequeno e não faz diferenças. Porque o amor é imenso, que pode ser distribuído para todos. E a questão da percepção espiritual. Durante a gravidez, a mulher desenvolve sensibilidade psíquica, captando e interpretando as necessidades fluídicas daquele ser que será seu filho. As mulheres que me ouvem nesse momento, que digam e que lembrem para si próprio. Durante a gravidez, desenvolve sensibilidades que não tinham antes. Ou seja, melhor dizendo, já existiam em germe, porque nada vem de fora para dentro. Mas foram mais desenvolvidas, como as percepções, as visões, às vezes até a mediunidade, que aflora porque está muito sensível, trazendo no seu ventre uma outra companhia, um outro ser espiritual que vem justamente também para evoluir. Captando e interpretando as necessidades fluídicas daquele ser que vai nascer. E aí hoje já existem os acompanhamentos médicos, as terapias com música, com passe, com a água fluidificada, para aquelas que estão grávidas e naturalmente estão repassando também para aquele ser que está ali guardado, aguardando o momento de chegar ao mundo e ver a luz do mundo. E alguns se acostumam tanto que a mamãe cantava, embalando o ventre, que depois de nascido, só dorme quando a mamãe canta aquela mesma música. Já ouviram essa? Aquela mesma música que embalava durante os 9 meses, aqueles que já podem esperar, porque tem alguns apressados que chegam bem antes, né? E já vem com o celular na mão. Cheguei. Para os dias de hoje está assim, porque a tecnologia está avançada. E aí sente, quando ela começa a cantar, adormece naturalmente. Não tem coisa mais linda do que esse processo. Então, é essa capacitação psíquica que acontece com todos os seres. Mas as mulheres, nessa condição do feminino, do divino em si, captam e desenvolvem com mais propriedade. A responsabilidade educativa. A mulher é chamada a educar. Não apenas criar, guiando a criança para que ela se torne um cidadão melhor. Por isso que nas áreas educativas, o número de mulheres é muito grande, imenso. A busca do conhecimento intelectual também, as mulheres estão se predispondo muito mais do que o espírito quando se encontra na fase masculina. Eu tenho um colega lá no Instituto que ele disse, pelos estudos que vem fazendo filosoficamente, que o homem depende do local onde ele nasce, está perdendo a oportunidade divina de poder fazer algo e muito mais, que muitas vezes a sociedade lhe cobra, mas ele ainda não teve a coragem de fazer como as mulheres fazem. Há muitos anos atrás, quando eu comecei com as preleções doutrinárias, que eu chegava nos centros espíritas, eu ficava feliz e satisfeito por 2 motivos. Primeiro, quando eu via jovens na plateia. E quando eu via homens na plateia. Que na maioria são mulheres, não são? São. Por isso que certa vez, uma mulher saindo da missa dominical, igreja lotada, ela ficou curiosa depois da missa, chamou o padre em particular e disse, padre, por que as igrejas vivem lotadas de mulheres? Ele disse, sabe por quê, minha filha? Porque os bares vivem lotados de homens. Porque ainda existe a questão do machismo e do machista que não buscam desenvolver a sua espiritualidade, que ninguém vai poder fazer.
nem mamãe. Aí é que está. A mamãe pode rezar, botar o joelho no chão, pedir, implorar, mas cada um tem que fazer a sua caminhada. Graças a Deus, é assim. Então, nós estamos nesse processo. Guiar a criança para que ela se torne um cidadão melhor. E muitas já diziam, conheci várias que diziam assim, filho para mim não tem tamanho, não tem idade. Desrespeitou, é comigo mesmo, não é assim? Oxê. Até hoje, né? Já até hoje é assim. Porque eu posso, eu vou fazer, vai para onde? Vem cá. Não é assim? E baixa a cabeça, graças a Deus. Graças a Deus. Eu vim outro dia para um lugar aí com um motorista de Uber, e ele falava, passou uma garota em uma moto, sem nenhuma proteção, embalada junto com um motorista, e ele disse, então não é a filha minha, é um filho meu que vai fazer um negócio desse. Que comigo, falando, posso conversar, Sérgio? Pode, fica à vontade. Às vezes somos nós que conversamos com o motorista, às vezes o motorista aproveita e faz um atendimento fraterno, né? Com a gente. Esse pode sim. Ele disse, pois é, lá em casa, o ritmo o meu tem 14 anos, a menina tem 16. O ritmo ainda é bença papai, bença mamãe. Eu disse exatamente como lá em casa. Hoje não tem mais a bênção direta porque já estão no plano espiritual. Ninguém morreu por isso. Muito pelo contrário, a família está unida. Que depende de quê? Da educação. E quando a criança começa a falar, quem primeiro ouve as primeiras mensagens é a mamãe, não é? A mamãe pega o garotinho que já está com um ano querendo falar e diz, papai, ele, mamãe. E aí começa, dispara e começa, porque é quem consegue orientar. Nos dias atuais mudou muita situação, onde o homem e a mulher estão se ajustando para fazer esse trabalho em conjunto, com certeza. Esse amor vai para além da morte do corpo físico. A ligação entre mãe e filho persiste após a morte, sendo um amor que acompanha além da vida física. Todos sabemos disso. A mãe partiu, os filhos ficam, mas os laços não se romperam. Os filhos estão partindo antes da mãe. É uma dor incrível para uma mãe dizer que vai sepultar o corpo de um filho, mas esse amor, esse vínculo continua. E quando nós vemos estudar a doutrina espírita, cada vez mais a gente se depura nesse sentimento, que é materno e continua, para que na próxima possamos estar juntos novamente. O amor que acompanha além da vida física. E as mães às vezes aparecem no sonho, aparecem presencialmente quando a situação é ostensiva, para aconselhar, para dizer como fazer, porque não perde o vínculo. Já viu que tarefa, que missão Jesus concedeu à humanidade? O Espiritismo destaca que, embora seja uma tarefa complexa e por vezes dolorosa, a maternidade é uma via de elevação moral para a mulher que exerce com sabedoria. Sabedoria. Sabedoria, amor, afeto. Muitas hoje sabem onde estão seus filhos e como estão, porque orientação não faltou, segurança não faltou, firmeza não faltou. Então é uma missionária. E quando retornarmos ao plano espiritual, os amigos vão dizer, porque já dizem, graças a Deus, você venceu. Cumpriu com a tarefa que lhe foi confiada, para orientar e para educar. Então, amor, sabedoria, elevação. Noções de vida, vínculo de segurança. A mulher fornece sustentação e o manejo essencial para aquela criança se sentir seguro, protegido e desenvolver uma base emocional sólida. Por isso que a sabedoria divina colocou para ser guardado, gerado no ventre por 9 meses. Tempo suficiente para trocar pensamentos, energias, vínculos. E quando chegar, o amor continua, o bem continua. Trabalhando juntos nessa base emocional. Segurança que dá aquele filho. Esteja ele ou ela na condição que for,
conta-se hoje com o amparo da maternidade. E o apoio dos homens, que também são missionários, que juntos estão fazendo o papel do Criador, porque estão mantendo algo criado, um ser criado por Deus. E a partir daí a escola da vida continua. Estamos aprendendo sempre. A mulher das primeiras noções de linguagem, a interação contínua, conversas, histórias cantadas, moldam o desenvolvimento da linguagem, o vocabulário e a curiosidade cognitiva, preparando a criança para aprender. Aprender com a pintura, aprender com fazer, aprender com lazer, aprender com a convivência. Começa desde pequeno. Como dizia minha avó, cuidado com os espinhos. Porque o espinho que tem que furar de pequeno já traz a ponta. E a gente precisa estar atento para ir podando. Porque se deixar fluir... Aí Kardec perguntou, por que o espírito, a partir de certa idade, parece que ele se apresenta diferente? E eles responderam, sabe por quê? Porque a partir de certa idade, o espírito que reencarnou toma consciência da matéria e agora ele se expressa tal como ele é. Se ele é bonzinho, vai se expressar. Se é mais ou menos, vai se expressar. Se ainda não é tão bom, também. Cabe a grandes educadores que estão próximos, mãe, pais, avós, professores, observar e dar um novo rumo, para que não se perca lá fora. Porque lá fora também tem uma escola, e essa escola lá fora é muito grande. Essa escola lá fora é muito perigosa, e orienta, e capta, e segura que o laço da mãe seja o coração, o laço da mãe seja o amor, para que junto com os outros familiares possamos resgatar esses seres e apresentá-lo a Deus, dizendo, olha Pai, Tu me confiaste, aqui está. Que felicidade. Será muito bom para todos nós. Os valores da moralidade, a mulher frequentemente atua como a primeira transmissora de valores, como empatia, respeito, honestidade e autodisciplina. Seja como for, independente do estado social em que se encontra, o exemplo da humildade, a firmeza, a dedicação, tudo isso continua. O indivíduo pode não expressar, mas está arquivando na sua própria consciência. E um dia, com certeza, nós veremos esse grande resultado. Embora o papel da mulher tenha evoluído e se diversificado na sociedade contemporânea, sua função como cuidadora e mentora nos primeiros anos de vida continua sendo fundamental. Que hoje a situação é outra, né? As mulheres estão trabalhando, as mulheres deixam lá, deixam o filho com alguém, numa creche, em algum lugar com alguém, fazem parceria hoje já com os maridos, que também já ajudam a tomar conta, porque o mundo está mudando. E nós também precisamos mudar. Quer saber onde está? Hoje tem o compromisso do celular, vou ligar, vou perguntar onde é que está, como está. Então, nós não podemos deter o avanço, mas a nossa vigilância precisa ser segura. Para a construção do caráter e da saúde mental desse ser humano que está na missão agora de ser filho de alguém. O consolação e o amor nós já falamos. Consolar aplicando o afeto e a sensibilidade nas relações familiares. E aqui um outro ponto que a gente traz também com certeza, a igualdade e atuação. A igualdade espiritual entre homens e mulheres, incentivando sua participação ativa em todos os locais da sociedade, contribuindo assim para a nossa melhoria de todos. Como estamos aqui falando numa casa espírita, importante esse núcleo que se forma com espíritos que reencarnaram, tanto como homens como mulheres, para trabalhar, receber também aqueles que chegam, e uma equipe espiritual que também ainda se comunica tal como se encontram. Espírito fulano de tal, na roupagem feminina ou na roupagem masculina. Isso é o núcleo de Deus. Isso é a família de Jesus.
para que nós saibamos onde estamos, o que estamos fazendo, para que aqui viemos nessa existência e o que estou buscando quando eu busco a doutrina de Jesus para me esclarecer. Autoconhecimento, que muita coisa a gente não sabia, mas hoje, graças a Deus, já sabemos. E o esforço é para colocar na prática, seja em que idade for que o corpo tenha. E finalizando essa nossa reflexão, nós trouxemos aqui a missão de Maria, a mãe de Jesus, que é centrada em trazer esse Espírito ao mundo, educá-lo, interceder pelos fiéis e guiar a humanidade até ele. Nós conhecemos lá o relato da Bíblia, quando o anjo Gabriel se apresenta, um espírito iluminado, que tudo estava programado no plano espiritual. Quem reencarna primeiro para quem chega depois. Jesus não é reencarnante do planeta. Jesus encarnou. E diz Joana de Ângeles, primeira e única vez. E encontra nesse ser angelical, que se chama Maria, tu serás a mãe daquele que vem orientar a Terra, que vem ajudar a humanidade na sua evolução. E ela sente, pressente e se envolve. E diz, seja feita a vontade do meu Senhor. Faça-se em mim, segundo a sua vontade. E a vontade se fez, como diz Joana de Ângeles, nos mostrando o momento em que ele chegou à Terra. Que Maria, já com o ventre avançado, busca a localidade para que pudesse trazer a luz do mundo para o mundo. E o momento chegou. Numa noite de céu azul turquesa, visitada por ventos brandos e frios, ele chegou ao mundo e, como toda criança, chorou. E aquele choro se transformou num laço de amor entre nós, a humanidade, ele e Maria. E até hoje nos acompanha, fortalecendo aqueles que reencarnaram para também cumprir com essa tarefa missionária de trazer um ser para a luz do mundo, para que se torne melhor. Que estacionado no plano espiritual, jamais avançaremos. Acolheu a encarnação de Jesus e foi dada como mãe espiritual da humanidade ao pé da cruz, como falei aqui no início. Então, que Maria Santíssima fortaleça a todas as missionárias que se encontram no planeta, vestida na veste feminina, maternal ou não, mas com essa sensibilidade que está curando a humanidade em toda parte. Jesus nos abençoe. Muita paz.